Quando se fala em flashback, criou-se uma ideia de que está intrinsecamente ligado à tristeza, à tragédia, para muitas vezes fazer você se apegar mais com algum personagem. Em muitos casos é realmente esse o objetivo principal do recurso, mas resumir ele só a isso é um erro que muitos cometem, principalmente porque os melhores flashbacks justamente vão além de só aprofundar e justificar as ações e objetivos do personagem através de uma situação empática. O principal anime mangá que vem na mente das pessoas quando se fala em flashback e tristeza é One Piece. Em qualquer lista de melhores ou favoritos, você vai encontrar no topo o flashback do Chopper, da Robin, da Nami, os mais tristes para as pessoas. O destaque que dão para os flashbacks de One Piece é o quanto te consegue deixar triste, ou seja, tristeza igual qualidade. Mas, os melhores momentos desse recurso narrativo usado pelo Oda são justamente os que não se prendem apenas a uma história triste e, muitas vezes, só uma história triste é pobre e preguiçoso. Recentemente em Egghead, tivemos um exemplo de história triste e mal usada, que foi o backstory do Kuma. Parece um absurdo que eu vou falar, mas é um dos piores do mangá e vai servir de exemplo para eu mostrar porque dois dos meus flashbacks favoritos são o do Fischer Tiger e do Doflamingo. Doflamingo é um vilão que o Oda fez questão de mostrar ser dominado pela crueldade. Em Dressrosa, através da escravidão oculta do povo de cima, nossa violência em alguns casos sexual, como deixado implícito com a viola, e em nenhum momento há algo que não seja considerado desumano. Mas aí, durante o passagem de Law e Corazon, Oda nos mostra a infância de Mingo e sua família, em que seu pai renuncia do cargo de Tenryubito para viver como um humilde humano na Terra de Baixo, o que resulta no sofrimento de seus filhos e esposa que são tratados com ódio pelos humanos, justamente pelo ódio nutrido contra os Tenryubitos. Mesmo mostrando o sofrimento de Doflamingo em sua infância, a intenção do autor não é nos deixar com pena dele, e sim mostrar sua crueldade enraizada, já que desde criança já se sentia superior aos humanos e sentia ódios dos mais fracos, ao contrário de seu pai e Corazon, que não eram assim. Além disso, nas primeiras páginas onde são humilhados pelos humanos, vemos diferentes situações citadas de Tenryubitos maltratando o povo de baixo. Não importa se o pai de Mingo é um Tenryubito que é contra essa raiz do mal, os humanos não possuem essa distinção. O ódio causado pelo sofrimento dessas pessoas gerou mais ódio. Os momentos em que o personagem passou fome, a morte de sua mãe, tudo isso serviu para alimentar a sua crueldade e instinto de rei, ao despertar o seu Haushoku. Assim, Oda mostrou a natureza de Mingo, justificou suas ações no presente oprimindo os mais fracos e também abordou a questão familiar e ódio por traição do personagem que resultou na morte de Corazon. Mingo se sentiu traído por seu pai, já que sua mãe morreu por suas ações que com intenções boas geraram situações ruins para a família. Mingo matou seu pai porque foi um pai fraco, e Mingo odiava os fracos. Ver seu pai fazendo o que fez e sua mãe morrendo como consequência criou uma dependência do núcleo familiar ao personagem. Mas, esse backstory não é bom apenas por aprofundar o personagem, já que ele também tematicamente é muito importante ao mangá. Novamente, Oda mostra um Tenryubito se opondo aos moldes de seu cargo, que nem foi salvo por Otohime. Mas também mostra o ódio cego dos dois lados, por consequência das ações daqueles de cima, sem precisar apelar para maniqueísmo, já que nesse momento em específico da história, os dois lados erraram em algum sentido. Mingo é um personagem cruel e sem bondade, mas com uma complexidade por trás desses sentimentos ruins. Oda aprofunda o seu mundo ao mostrar diferentes situações entre humanos e Tenryubitos, além de toda a questão da Ope Ope no Mi e Tesouro de Mary Joyce, que estão atrelados ao personagem. Seu flashback é bom porque aprofunda o personagem, aprofunda temas da obra e aprofunda o mundo. Tudo isso em poucas páginas que aparecem alternadamente à história de Law, que ainda serve de paralelo, já que o próprio Corazon fala para Law não se tornar o que seu irmão se tornou, não combater ódio com mais ódio. Tendo um exemplo de backstory de personagem que serve para a obra como um todo, agora eu acho válido citar um backstory de Ilha Barraça Tema, que mesmo visando um macro espaço, criou personagens excelentes em seu micro espaço. O flashback de Fischer Tiger estruturalmente é parecido com o de Mingo, já que ocorre dentro de outra história que é protagonizada pela luta de Otohime pela paz entre humanos e tritões. Nesse caso, a qualidade desse enredo já é trazida desde os primórdios do mangá, já que com Arlong vimos o ódio dos tritões com os humanos e os mesmos os escravizando, para depois descobrirmos que muito antes disso os humanos começaram com esse ódio. Novamente, ódio sendo combatido com ódio. É válido destacar a forma inteligente como Oda ocultou essa informação até chegarmos no flashback, enquanto mostrava um lado bom dos tritões com Hachi e Sabaody, por exemplo. Ele cozinhou pouco a pouco até ampliar a nossa visão sobre uma guerra de raças em que, novamente, os dois lados erraram em algum momento. Enfim, Fischer Tiger lembra muito o Joy Boy. Ele era o símbolo da liberdade, principalmente para os escravizados em Mary Joyce, os escravizados pelos Tenryubitos. Ao mesmo tempo, Oda cria o contraste com Otohime,
já que mesmo que ambos queiram a paz para os tritões e humanos, seus métodos são diferentes. Fischer Tiger usa da violência para a revolução, mesmo evitando matar humanos, enquanto Tohime usa das palavras. Nesse ponto, prefiro o personagem de Fischer Tiger por ser mais crível, menos romantizado. Mesmo querendo a paz no final, em nenhum momento nega os seus demônios internos que ainda reforçam seu ódio pelos humanos. Fischer Tiger é um personagem que existe apenas durante o flashback, mas ainda nele conseguimos entender suas ações e objetivos, ao mesmo tempo que o próprio aprofunda tematicamente o mangá, com uma discussão presente desde o início e também o mundo, ao mostrar que seu bando serviu como molde de espírito revolucionário para os humanos da próxima geração, aqueles que verdadeiramente poderiam mudar o mundo sem terem passado por essa guerra de ódio, como Koala. Por todas essas nuances na discussão, personagem de contraste com Tohime, considero essa conclusão uma das mais sinceras e corajosas do Oda. A Otohime morreu perdoando os humanos por tudo, mas Fischer Tiger não conseguiu fazer o mesmo. Não conseguiu aceitar o sangue humano pelo ódio enraizado graças à desgraça que passou como escravo e vendo outros humanos em situação degradável. Fischer Tiger, junto com Otohime, simboliza dois lados diferentes sobre uma mesma situação, que servem para construir o caminho até o clímax dela, com Jinbe concedendo seu sangue a Luffy, oficializando uma união entre raças. A história de Fischer Tiger, que nem a de Doflamingo, mesmo com tragédias, não existe apenas para te fazer sentir penas dos tritões. No fim, vários reagiram ao ódio recebido com ódio, perpetuando isso. Por esse motivo, Oda mostrar um tritão lutando por sua raça e contra a violência entre humanos e tritões, mas ainda nutrindo no fundo ódio, não conseguindo se livrar dele, torna a história mais verossímil e natural, sem apelação para fazer alguém de vítima. Não são os flashbacks mais tristes, mas são completos em conteúdo para seus personagens, arcos e mangá como um todo, valores que os tornam algo além de apenas funcional. Dito isso, chegou o momento para comentar sobre o flashback de Kuma e como ele serve de exemplo para engrandecer os outros dois citados e ao mesmo tempo mostrar seus defeitos. Em um flashback, não importa o quanto a história te faz sentir pena e tristeza pelo personagem, importa o seu valor para o todo e o quanto ela é natural. Não adianta fazer algo triste que te emociona se é de forma apelativa, que a torna consequentemente preguiçosa. E é isso que o flashback do Kuma faz. Oda, antes do seu passado, o estabeleceu como um personagem gentil que sofreu pelo governo mundial. Com a sua história, Oda evidenciou mais ainda a sua gentileza e pureza, ao mesmo tempo que a todo momento botava alguma tragédia na sua vida pra gente sentir pena do personagem. Uma das primeiras páginas é sua mãe morrendo, seu pai falando sobre Nick e depois morrendo da forma mais seca possível. Não importa se a ação do Tenryubido fez sentido, é claramente o Oda implorando para que você sinta pena do humano mais gentil da história de One Piece sofrendo a cada segundo literalmente. Kuma tomando a dor das pessoas de sua ilha sem saberem, Kinney sendo capturado como escravo sexual de um Tenryubito, Bonnie com uma doença incurável que a força a perder sua personalidade, trabalhar para aqueles que destruíram pessoas importantes da sua vida enquanto suas cartas para Bonnie são jogadas no lixo. Os principais momentos desse flashback se resumem a acontecimentos ruins na vida de Kuma para te fazer sentir pena dele. Nada disso soa natural, parece realmente ter um deus de propósito fazendo as piores e mais desumanas coisas possíveis com o personagem. Ao mesmo tempo, o flashback só serve para explicar o personagem, não tem valor temático ou de world building. O Nick é abordado, mas sem nada de novo e que aprofunde os ideais revolucionários. A situação em God Valley é nebulosa e a única coisa nova que sabemos é o que estava acontecendo antes da luta entre Roger, Garb e Rox, que por si só não é tão relevante para termos noção de algo. São 6 capítulos de um backstory que é vazio em conteúdo e apela de forma preguiçosa. Nos outros dois citados e em outros de One Piece, mesmo em casos como Chopper e Robin que só sofreram, ainda temos alguma nuance por trás desse sentimento. O preconceito com Chopper, a manipulação / revisionismo histórico do governo mundial com Hara, são coisas que fazem as histórias não se limitarem a apenas nossa gente, olha como eles sofreram e são tão bonzinhos, que pena, vou chorar, meu Deus do céu. Que é exatamente o que acontece com Kuma. Basicamente, o que falta no flashback do Kuma são os personagens aparecerem humanos ao invés de ferramentas de roteiro. O Kuma é a idealização de um ser humano perfeito, enquanto o mundo ao seu redor é a idealização do pior possível. Dois extremos que tornam sua história maniqueísta e rasa. Ah, e além disso, foi colocar no pior momento do arco, no clímax que seria a luta com Saturn após Luffy vs Kizaru, diferente dos outros flashbacks que acontecem em momentos prévios para preparar o terreno. É uma bagunça. Então, respondendo a pergunta, sim, os flashbacks de One Piece são tudo isso, mas não pelos motivos que as pessoas falam. O Oda em alguns momentos é superestimado, cria o mangá como um todo, mas nesse caso ele é inferiorizado. O conteúdo vai além de te deixar triste, mas muitas pessoas não valorizam esses outros aspectos, levando a flashbacks como do Kuma serem super valorizados. Enfim, esse foi o vídeo.